Donald Trump. Aqui há muita informação, muita coisa se passando. Claro, é um país grande com muitas coisas, coisas importantes. É uma situação de exceção total. Esta semana, 100 mil mortos do coronavírus. Isto traz ao de cima muita oposição, cada vez mais vigorosa da parte dos meios de comunicação social, dos meios afetos à outra candidatura, que é do John Biden, daqueles democratas todos, no mesmo momento que há ali os processos judiciais em que se estão descobrindo este Obama Gate e todas estas histórias que vão comprometer também o Partido Democrático. O que quer fazer hoje é um exercício de especulação e aventar uma hipótese que seria de o Trump perpetuar-se no poder, não deixar haver eleições que estão marcadas para daqui a meio ano, sensivelmente, porque não é julgo ser, desde a minha perspectiva, a minha humilde perspectiva, não vejo o Trump com o seu caráter, com a sua forma de ser, querer se submeter a umas eleições na qual haja uma grande chance de perder, principalmente com um tipo como o Biden. Não é do caráter dele, e depois de todas estas pequenas coisas que são grandes factores que eu vos vou aqui enumerar, parece que é uma hipótese de estudo importante, uma hipótese a ter em conta, que eu realmente não vi em nenhum meio de comunicação falarem, à exceção do Pepe Escobar, que é um grande analista, que falou da possibilidade de ser decretada a lei marcial, mas por ali ficou, não se estendeu, nem se adensou. Portanto, aqui estou fazendo um exercício especulativo por minha conta. E, claro, a lei marcial, que já foi posta em prática na história dos Estados Unidos várias vezes, não contempla que as eleições não tenham lugar. Portanto, se houvesse agora, sei lá, pouco antes, em outubro deste ano, pouco antes das eleições, o presidente decretasse lei marcial, que é só o presidente que pode fazer, isso não impediria que houvesse eleições, de maneira nenhuma. Portanto, aqui eu julgo que ele, por tudo isto que vos vou dizer, parece que está fazendo alguma coisa para evitar, a todo custo, que isto é o vale tudo. Eu julgo que é o vale tudo. Do outro lado, a mesma coisa. Os democratas estão tão empenhados, entram no jogo do vale tudo contra o Trump, e ele está fazendo outra vez um jogo do vale tudo para se manter. Agora, houve esta história do Twitter. Isto mostra também um pouco o caráter intempestivo dele, que, claro, ele fez lá um tweet e depois apareceu lá uma notificação de que pode ser fake news, ou aquelas coisas que o Twitter tem, deste politicamente correto, de censurar as mensagens, e ele ficou louco, como é que isto pode ser no meu Twitter, e no dia seguinte, 2 dias, faz aqui um decreto de que agora a coisa vai ser diferente com estas plataformas da Silicon Valley. Primeiramente, ele vai começar a regular dentro do marco legal estadunidense, norte-americano, e isto é importante porque, claro, estes tipos do Silicon Valley, da high-tech, aproveitaram-se do vazio legal, na realidade, que imperou durante anos. Claro, a internet há 20 anos, há 15 anos, ou mesmo há 10 anos era uma coisa, e hoje em dia o seu uso e a sua importância é totalmente diferente, muito maior, tem uma dimensão global e, quer dizer, obrigatória no dia-a-dia de cada pessoa, desde correios, tem implicações legais, tem tudo, muitas coisas que estavam aqui dentro de umas leis muito que vinham em carroça, enquanto a internet e a tecnologia vai para a frente. Bom, ele agora diz que vai regular, e isto é muito bom, porque vai acabar também com o monopólio de uma certa clique intelectual que estava ao luxo de dizer que isto é bom e isto é mau e nós é que mandamos, porque é estas coisas que eles, tanto o Twitter como o Facebook, como todas estas, o YouTube, são plataformas, mas na realidade atuavam como editoras. Eu não gosto do teu artigo, não publico.
Não, isto é uma plataforma, tu não podes dizer que não publicas. E isto vai ter consequências legais em todo o mundo, agora, com esta ordem do Trump. E isto é o lado positivo das coisas. Enganei-me ontem quando tinha previsto que ele, com isto, também ia querer regular o acesso à internet americana dos portais de informação de regimes que não estão de acordo na mesma linha de pensamento, como pode ser a Rússia, a China, a Venezuela, o Irão, porque tanto em todas estas têm plataformas aqui no Facebook, no Twitter, em todas. E não parece que haja aqui nenhuma menção nisso. Portanto, é um pouco estranho que ele não tenha tomado. Provavelmente ainda vão tomar. O que é certo é que ele traz agora já para a atualidade e para a lei o fim desta anarquia cibernética e o princípio de um novo paradigma nas comunicações digitais e com uma forte componente de taxação a esta gente. Ele até, isso mesmo, ele o que é bom nele é que ele não tem muitas papas na língua e assim nos entendemos melhor. Não, se a gente tem dinheiro, vão começar a pagar. Pois claro, ainda por cima é isso, quer dizer. Bom, fica esta parte em que ele também já quer controlar a internet. A parte do Estado é a parte interessante disto. Agora que ele queira também começar a manobrar a internet a seu favor para se perpetuar no poder, isso aí já é a outra, é o reverso da medalha, não é? Então, este é um dos factores que eu acho que é bastante há que ter em conta. Depois tive aqui a ver coisas que só este mês ele destitui tanta gente. Tanta gente. Ele está pondo os juízes da sua confiança na justiça e trocando aqueles que ele não quer. Ele destitui 2 importantes testemunhos que testemunharam contra ele no processo do impeachment, um deles de alto gabarito, não é? Quer dizer, o antigo embaixador dos Estados Unidos na União Europeia. Ou seja, tu testemunhaste contra mim, rua. 2 altos cargos. Aqui depois ele também despede um inspetor do Departamento de Estado que investigava o Pompeo. E aqui há o link, não é? O enlace de Trump e com a CIA, Mike Pompeo. Portanto, este estava aqui uma pedra no sapato fora. O tal Steve Linick. E vários outros, só este mês foram uns 4 ou 5 destes que não estavam alinhados com os seus interesses. E então também demonstra bem o caráter dele. Ele não quer gente que o ameace ou que não esteja 100%. Tem tiques de ditadura e faz estas purgas. Mas é um nível stalinista. E então, por esse lado, no lado interno da coisa dos Estados Unidos, aquela personagem que parece errática e que diz assim umas coisas, tem um vocabulário muito limitado, faz passar a sua mensagem, mantém a sua fasquia de gente republicana, que ele sabe que tem aqueles votos assegurados, que dizem que são os 40%, estão com ele, e depois os outros ali é que ele, claro, não tem controle e quer trazê-los. Mas o que é certo é que dentro desta personagem errática há um jogo mais subtil em que ele está conseguindo para si o poder que ele quer, e este poder é o poder total. É uma pessoa que desde a sua... Eu nunca li nenhuma biografia dele, mas vi alguns documentários e dá para ver porque ele mesmo não gosta de... Não é a pessoa para ir a umas eleições e para perder. Ele quer ficar na história. Ele quer ficar na história dos Estados Unidos. E temo muito que ele prefira ficar na história por maus motivos do que não ficar na história. E claro, ele está aqui jogando um jogo que não é conhecido porque ele não era do establishment político e parece que, como eles dizem, que querem drenar o pântano e limpar tudo aquilo, aquela porcaria toda, que isto são gerações e gerações de presidências e administrações que vinham se acumulando aquela rede de organizações, de interesses, de empresas, de complexos industriais, do petróleo, da Wall Street. É uma coisa muito complicada. E, claro, ele
Dizem que isto é o xadrez de 4 dimensões que ele está jogando. Eu não sei, mas o que é certo é que consegue praticamente acabar. Agora vem um período que é terrível, que é de um vírus, uma coisa inesperada, uma situação internacional que muda. E agora vamos ver aqui que no plano internacional ele também está... É como num jogo de xadrez, estás posicionando as tuas peças, desenvolvendo as peças menores, os bispos, os cavalos, e depois de fazeres o roque, que é meter o rei em segurança, já começas a ativar as torres juntas. Então há um plano, eu julgo que ele tem um plano, e claro, ele tem que trabalhar com outra gente. Parece que o Pompeu é um deles que está bem. É engraçado hoje é que temos aqui dois tipos, o Pence, vamos lá ver o que é que vai passar ao Pence agora, e este Kudlow, que este é um que também está ligado, acho que estava ligado ao FMI, não tenho bem certeza, que vieram criticá-lo com esta decisão do Twitter e das novas tecnologias. Se falarem muito, o vice-presidente pode ser que vá passear. Vamos ver, é engraçado ver o que é que se vai passar a estes dois. Mas a nível internacional, vejam bem o que é que os Estados Unidos fez. Sair dos Acordos de Paris, do ambiente, do TPP, do Transpacífico, da parceria Transpacífica, do Acordo Nuclear do Irão, e isto, claro, com outros signatários. Quer dizer, tu sais unilateralmente depois do INF, das armas de longo alcance, um acordo que datava da altura da União Soviética, que foi assinado pelo Reagan e o Gorbachev. Saiu. Esta semana saiu do Tratado de Céus Abertos. E isto aqui abre um precedente para a Europa complicado, porque são 34 membros, a Rússia é um deles, e ele aponta o dedo à Rússia e diz que a Rússia não está cumprindo. Mas não diz porquê. E na realidade o que este acordo deixa é que os aviões possam sobrevoar os territórios dos 34 países membros, e agora deixa a Rússia, não pode sobrevoar o território americano, os aviões militares, para evitar que espiem, porque penso que ele estava-se a referir que espiavam os americanos, mas do outro lado, isto não se aplica, porque todos os outros parceiros são da NATO, são aliados dos Estados Unidos e vão continuar a sobrevoar a Rússia e a tirar as fotografias que for preciso. Para além dos Estados Unidos terem todos aqueles satélites, que os russos também têm. Mas pronto, aqui abre-se também outro acordo que sai unilateralmente, e agora só fica um acordo, que é o acordo das armas, de produção de armas, do START, que termina agora em 2021, lá em janeiro ou fevereiro, e vamos ver se ele for presidente, renova isto até 2026, ou se fica os Estados Unidos sem ser signatário de nenhum dos grandes acordos internacionais, acordos importantíssimos, e é como se ele estivesse aqui a preparar alguma. E em todo o caso teria que estar a preparar com gente das Forças Armadas, porque se ele quer se perpetuar no poder, se ele tem agora estes problemas todos com a China, no mar do sul da China, com mobilização lá da frota, em que a coisa pode escalar. Ainda falta meio ano até as eleições, e é preciso ver que pode-se passar muita coisa. E não se pode ser bruxo, não se pode... Isso é um exercício meramente especulativo, porque qualquer coisa, amanhã aparece mais um vírus, uma variante, uma cepa diferente e mata muito mais, e as coisas mudam todas. Aliás, tudo isto mudou com o aparecimento do vírus. Mas o que é certo é que ele se pode adaptar, e esta lei marcial teria que ser feita. Também é uma forma de ele controlar o país. E vejam o que está a passar agora em Minneapolis, porque ele já ameaçou mesmo a dizer: se houver pilhagens, vai haver tiros. Já ameaçar de tiro, a tirar a matar, da polícia a tirar a matar. Isto faz-nos lembrar Los Angeles, que nós vimos em 92, ainda nos recordamos, mas houve muito piores situações. Houve em Detroit em 67, com centenas de mortos. E depois tudo o que mudou socialmente a partir de então. E Detroit, a partir de então, desapareceu. Era a quarta maior cidade dos Estados Unidos. E a indústria automóvel
teve que se adaptar e a indústria automóvel é um problema nos Estados Unidos. O Obama meteu 80 mil milhões de dólares há coisa de 10 anos e está outra vez num problema. E, portanto, ele tem ali problemas sociais que vão agora ficar destapados com este vírus. Vamos ver o que é que se passa a nível destes protestos. 40 milhões de desempregados. Há muitas armas à solta, há muitas milícias e coisas, e grupinhos, e grupúsculos, e gente, e clubes de tiro, e gente que se gosta de associar com as armas na mão, muito sectarismo entre diferentes grupos étnicos, e claro, se ele vê a coisa a se lhe escapar, e que se as sondagens dizem que ele não vai, eu julgo que ele vai fazer tudo para ter as Forças Armadas do seu lado, impor a lei marcial e com isto começar a governar por decreto e de alguma forma monopolizar a comunicação social para que, se as eleições estivessem no mesmo lugar debaixo da lei marcial, ele ganhe ou sim ou sim. E o jogo faz muito a forma dele ser. Não estou vendo ele a querer passar a história assim de perder umas eleições com o Biden. Não. E agora, se ele é realmente quem vai limpar o pântano e pôr os Estados Unidos na ordem, acabar com esta bolha financeira, esta coisa louca, claro, também pode passar à história como um JFK. Eu, quando este fui eleito, este é diferente. Este não é um Clinton, este não é um Obama, este não é um Bush. Este é diferente. Mas, além do para quem trabalha, se ele tem um próprio plano seu, se estas coisas já estavam feitas desde outras instâncias ou não, não é um presidente que vai ficar na história, parece-me. E agora falta saber se vai ficar pelas melhores razões ou piores. Mas esta é a especulação que eu queria fazer. Que talvez não hajam eleições este ano.